A grande questão não é a gente saber quem eram os fariseus do tempo de Jesus. A grande questão é a gente saber discernir quem são aqueles que personificam os fariseus e o farisaísmo nos dias de hoje, aqui no nosso tempo, por vezes ao nosso lado, por vezes na instituição religiosa que a gente frequenta. Assista esse vídeo. Os fariseus eram um grupo de líderes religiosos na época de Jesus que exerciam grande influência sobre o povo judeu. Eles eram conhecidos por sua dedicação à observância estrita da lei de Moisés e por sua autoridade na interpretação das Escrituras. Os fariseus eram respeitados por muitos como exemplos de piedade e devoção religiosa. Eles dedicavam suas vidas ao estudo da lei e procuravam obedecê-la rigorosamente em todos os aspectos. No entanto, sua devoção muitas vezes se transformava em legalismo e hipocrisia. Apesar de seu zelo pela lei, os fariseus frequentemente caíam na armadilha do orgulho e da autossuficiência. Eles julgavam e condenavam aqueles que não conseguiam atender aos seus padrões elevados, enquanto negligenciavam as questões mais importantes da justiça, da misericórdia e do amor ao próximo. Jesus frequentemente confrontava os fariseus por sua hipocrisia e falta de compaixão. Ele os repreendia por colocarem o cumprimento da lei acima do amor a Deus e ao próximo, e por se preocuparem mais com a aparência externa do que com a pureza do coração. Apesar das críticas de Jesus, alguns fariseus, como Nicodemos e José de Arimateia, demonstraram interesse genuíno em seus ensinamentos e até mesmo se tornaram seus seguidores. No entanto, a maioria dos fariseus rejeitou Jesus e se opôs veementemente a ele, eventualmente conspirando para sua prisão e crucificação. A história dos fariseus na Bíblia serve como um lembrete poderoso da importância de uma fé genuína e do perigo do legalismo e da hipocrisia religiosa. Ela nos desafia a examinar nossos corações e a buscar uma devoção que seja caracterizada pelo amor, pela humildade e pela misericórdia, em vez de pela rigidez das regras e pela autopromoção. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu gostei. Considerando, portanto, essa história, para se discernir os fariseus dos dias de hoje, entenda que será sempre aquela pessoa caracterizada por um excesso de legalismo, que nada mais é do que a imposição de condições arbitrárias, por intermédio do qual o sujeito, numa supremacia moral, ele estabelece o juízo de quem entra no céu e de quem vai para o inferno. Isso é uma mentalidade, isso é uma postura e comportamento diante da vida. O engraçado é que lá no livro de Judas, que é uma pequena epístola antes do livro do Apocalipse, o arcanjo Miguel, um arcanjo, lutando, dizia lá no livro, e numa disputa com relação ao corpo de Moisés, com ninguém menos do que a representação máxima do mal, ou seja, Satanás. Mesmo nessa luta entre o arcanjo, que tipifica o sublime e o puro, e Satanás, que representa o mal e a maldade, não há ali uma troca de condenação e de juízo entre o arcanjo e Satanás, do tipo, você vai para o inferno. Não, o arcanjo Miguel disse, o Senhor te repreenda. Mas aqui, entre nós, humanos, existe uma doença tal, que mesmo nós partilhando da mesma natureza, sendo em essência semelhantes uns aos outros, nós nos arvoramos a uma presunção que, a partir dos nossos pontos cegos em relação às nossas próprias sombras, a gente se coloca no lugar de juiz e de arbitrar o destino eterno das pessoas. Você que agiu assim, você vai pro inferno. Você que tá agindo assim, você vai pro céu. Você aí, ó, que casou de novo, vai pro inferno. Você aí, ó, que é homossexual, vai pro inferno. E aí vai sentenciando todo mundo pro inferno, fazendo coisas que entre anjos existe um temor e um princípio extraordinário. Mas entre humanos, que é a rabiola da criação em fragilidade e relatividade, pessoas entram nesse ledo engano porque padecem da doença do farisaísmo. O que é então o fariseu? O fariseu é a mentalidade excessivamente legalista, que é aquela que estabelece condições arbitrárias, em cima do qual, se a pessoa se alinha à condição, ele determina, vai para o céu. Se a pessoa se afasta da condição, ele se diz respaldado pela Bíblia e por Deus, e ele manda para o inferno. Sim, esses são aqueles que representam nos dias de hoje o Sinédrio e os fariseus, a quem Jesus mais combatia, e por intermédio de quem Jesus foi crucificado. Sim, porque não foram aqueles considerados os malfeitores e os ímpios desse mundo que crucificaram Jesus. A incitação para a crucificação partiu dos religiosos legalistas, dos fariseus. Sim, daqueles que estabeleciam a condição
através do qual eles mesmos arbitravam quem é de Deus e quem vai para o inferno. Se você carrega essa presunção, você pode dizer que é em nome de Deus, que você está respaldado pela Bíblia. Mas é uma infelicidade enorme te dizer que você é um fariseu. Você é um fariseu. E que Deus te alcance com luz. Porque, infelizmente, o farisaísmo é a doença da religião, uma das mais difíceis do sujeito se curar. Justamente porque ela inebria e ilude o sujeito com uma presunção de superioridade moral. Mas como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, ou seja, legalistas, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não obedece, não permanece em todas as coisas que estão no livro da lei para praticá-las. E Paulo ainda diz lá no verso 11, porque é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá não pela presunção, mas pela fé. Pela fé. Isso é uma coisa que religioso fariseu desconhece. E ele obtém a sua certeza de presunção do que ele interpreta da Bíblia e do espírito de grupo. Porque o grupo dele pensa assim, então ele se empodera em querer impor essa leitura sobre a vida do outro. E aí, fala pra mim, quem são os fariseus dos dias de hoje? Eles estão bem ao nosso lado. Essa é uma mentalidade que eu aqui chamo de mentalidade, aqui no meu canal, eu chamo de mentalidade da religião dos homens. Estão por aí, sentenciando ao inferno. Particularmente eu devo até ser sentenciado ao inferno por causa desse vídeo aqui, porque é assim que eles são. E eles não se enxergam. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas, das nossas vidas. Paz e luz, meus amigos e amigas.